tá chegando agora, meu nome é Augusta e eu faço jornalismo e relações internacionais aqui em Chicago. Se você não acompanha o canal, tem alguns vídeos aqui sobre aprender outros idiomas. Por quê? Porque eu falo inglês, porque eu moro nos Estados Unidos agora, e espanhol. E esses dois idiomas, inglês eu comecei a estudar quando eu era bem guria, assim, quando eu era mais nova. E aí depois eu estudei um pouco sozinha, até vir morar nos Estados Unidos. E o espanhol eu fiz um curso de 3 semanas, mas a maioria do que eu sei eu aprendi sozinha também. E uma coisa que me ajudou muito foi estudar pela internet, seja através de sites, aplicativos, podcast, o que seja. Então no vídeo de hoje eu trouxe uma lista de aplicativos que não só me ajudaram a aprender essas duas línguas no passado, mas que estão me ajudando a aprender o francês agora, que é uma língua que eu estou estudando, e vão me ajudar a aprender chinês, porque é uma língua que eu deveria estar estudando no momento. Então se tu quiser saber um pouquinho mais sobre esses aplicativos, continua assistindo. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas o primeiro aplicativo que me ajuda muito é o Spotify. Não só porque eu escuto música variada em tudo quanto é língua, mas principalmente porque eu descobri uma feature mágica no Spotify, que são os podcasts. Eu não sabia que tinha podcast no Spotify e quando eu descobri isso, a minha vida foi assim, ó, mudou. Porque me ajuda muito e, melhor de tudo, é de graça. Então tem dois podcasts que me ajudam muito. Um deles se chama Coffee Break. Ele precisa ser utilizado por quem já fala inglês, porque ele é todo em inglês. Mas basicamente, se tu já sabe inglês, tá tentando aprender uma terceira língua, ele é excelente porque, primeiro, as aulas são através de conversa e segundo, que as aulas já estão disponíveis em 5 línguas diferentes. Se eu pouco me engano é chinês, espanhol, francês, alemão e italiano. Então essas são as 5 línguas que tu pode aprender no Coffee Break e elas são ótimas. Todas as aulas são excelentes, assim, porque é basicamente uma conversação entre um falante nativo e uma pessoa que tá aprendendo o idioma. Então é ótimo, porque tu pode estar no ônibus, indo pra aula, fazendo o que tu quiser, e ao invés de ouvir música, tu tá lá ouvindo uma aulinha de francês, ouvindo uma aulinha de italiano, e é realmente muito bom, porque tu não perde tempo. É uma coisa que tu pode fazer assim no meio tempo e tu não precisa focar completamente nisso. Então tu tá caminhando, tu tá fazendo outra coisa, tu tá pensando na vida, mas tá escutando aquela língua no plano de fundo, que é o que ajuda bastante. E também por ser nesse formato de conversa, eu acho que ele é bem interessante, assim, ele engaja bastante a pessoa. Não é aquela aula, tipo, agora repita tal coisa, agora repita tal coisa. Não, as pessoas conversando e aprendendo palavras enquanto eles fazem isso. O outro podcast, na verdade, eu não escuto, mas várias pessoas já me indicaram, porque ele é pra quem fala português e tá tentando aprender inglês, que é Inglês Nu e Cru. É um podcast que já tá, acho que com quase 300 episódios. Eu ouvi uns episódios, eu confesso que eu não escuto ele como eu escuto Coffee Break, mas eu ouvi uns pra fazer esse vídeo e me pareceu muito interessante justamente porque eles têm episódios temáticos. Tem um episódio só sobre Harry Potter, tem um episódio sobre Halloween, então além de tu aprender as palavras em inglês, tu aprende palavras que em outro contexto seria muito difícil aprender. E agora morando nos Estados Unidos, eu sei a falta que isso faz, aprender umas palavras bem específicas assim, sabe? Porque às vezes eu sei, tipo, ter conversas na sala de aula sobre política externa dos Estados Unidos, mas eu não sei como é que fala mariposa em inglês, sabe? Umas coisas assim. Então, tendo essas aulas temáticas, tu aprende, não, hoje vamos aprender como falar nome de brinquedo em inglês, hoje vamos aprender como falar nome de animal em inglês. Isso é muito interessante porque, como o Coffee Break, por ser em formato de podcast, tu aprende muita coisa enquanto tu tá fazendo outra coisa. Tu não precisa de focar completamente nisso pra aprender a língua. Então eu acho que é bem útil e eu realmente indico Inglês Nu e Cru. Eu falei pra mim mesma que eu não ia ser clichê falar do Duolingo nesse episódio e realmente eu não vou. Eu vou falar de um spin-off do Duolingo que se chama Tiny Cards, que basicamente é um aplicativo em que tu podes praticar as palavras que tu tá aprendendo no Duolingo. E eu acho que isso é essencial, é muito complementar pra quem tá usando o Duolingo. E se tu não tá, eu indico, porque eu sei que ele é o mais clichêzão de todos, mas tu aprende muito com esse aplicativo. Foi assim que eu aprendi espanhol, foi assim que eu pratiquei meu inglês por muito tempo, então o Duolingo é ótimo. Mas esse Tiny Cards, eu gosto muito dele, porque eu sinto que uma coisa que a gente sofre muito quando a gente tá aprendendo um novo idioma, principalmente sozinho, é em lembrar as palavras que a gente tá aprendendo. Principalmente no começo, quando a gente aprende muitas palavras de uma vez só, é importante ir relembrando e treinando as palavras e as expressões que tu tá aprendendo. E esse aplicativo é justamente pra isso. Não sei se vocês já ouviram falar de flashcards, então é basicamente daí que vem Tiny Cards. Aparece uma palavra ali e tu tem que lembrar o significado. Então é pra memória e pra ir memorizando as palavras que tu tá aprendendo no Duolingo. O próximo aplicativo é uma das melhores descobertas que eu tive e eu fiquei muito feliz de saber que era um aplicativo brasileiro que chama Dialeto, e ele mais ou menos como flashcards, ele é para praticar palavras,
só que a grande vantagem é que ele não tem só palavras básicas. Então eu tô usando ele pro espanhol, principalmente porque eu escrevo muito em espanhol, tô fazendo aula de jornalismo bilíngue em espanhol, aula de escrita acadêmica em espanhol. Então eu tô usando muito esse aplicativo pra treinar palavras de um nível mais avançado, que às vezes eu não sei nem o significado em português, e me ajuda a aprender ela em espanhol. Outra coisa muito legal sobre esse aplicativo é que tu podes interagir com outras pessoas, ou seja, não existe professor, é basicamente no feedback de uma pessoa para outra que tu vai treinando a tua língua, seja espanhol, inglês, francês, o que for. E uma coisa que eu tô muito feliz de compartilhar sobre esse aplicativo é que, primeiro, ele é totalmente gratuito, se tu quiser usar e não quiser pagar, não tem problema, mas eu tô usando a versão premium e realmente tá sendo ótima pra mim. E uma coisa que aconteceu é que o pessoal do Dialeto veio falar comigo e ofereceu um desconto pra quem assiste o canal e quiser se inscrever pra versão premium. Então, se tu quiser dar uma olhadinha lá no aplicativo e ver se tu te interessa, se tu quiser te inscrever, usando o código GUTASARAIVA, que eu vou deixar aqui embaixo o link pra se inscrever na descrição, tu ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. Então dá uma olhadinha, confere lá, porque realmente indico muito o Dialeto também. O último aplicativo não é necessariamente um aplicativo, mas é uma categoria que eu acho que todo mundo que está aprendendo outra língua devia ter no seu celular, que são os dicionários offline. E nessa linha de dicionários offline eu descobri não sei se é uma pessoa, um grupo, alguma coisa que faz dicionários completamente gratuitos, e o melhor de tudo é que, além de tu traduzir as palavras, ele te dá exemplos de aplicação. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, principalmente no espanhol, é porque às vezes a palavra é bem parecida com o português, mas aí tem duas coisas. Primeiro, a preposição é completamente diferente, tu não sabe como aplicar a preposição, e segundo, é um falso cognato. Ou seja, tu acha que tu tá arrasando usando aquela palavra e na verdade tu não tá falando nada com nada. Então esse dicionário contextualizado, além de tu traduzir a palavra, ele te dá exemplo. Esse dicionário que eu vou indicar, que na verdade eu não sei falar o nome da pessoa ou do grupo que desenvolveu, é Xung Lee, vou deixar o link aqui na descrição, mas basicamente esse dicionário tem sido muito útil pra mim. Eu usei quando eu fui pra Cuba, porque não tinha internet em Cuba, então eu baixei a versão espanhol pro inglês, aí eu escrevi a palavra em inglês e traduzia pro espanhol quando eu queria falar alguma coisa. E eu tenho a versão do português pro inglês também, que é o que eu indico pra quem tá aprendendo inglês agora. Porque aí tu traduz as frases e tu tem um contexto, tu tem exemplos de como usar determinada frase pra ver se é realmente aquilo que tu quer dizer mesmo. Eu espero que essas dicas tenham ajudado. Se tiverem qualquer dúvida sobre o assunto ou qualquer outro, podem deixar nos comentários. Sugestões para outros vídeos também são muito bem-vindas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!